Banco do Brasil teve outro rebaixamento. É sobre isso e sobre outros assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E vamos às notícias de hoje. E esse embate entre governo e Federal Reserve, que é o Banco Central americano, continua. De um lado, o governo, como sempre, querendo corte de juros e o Banco Central, segurando as pontas. O Fed está segurando o corte de juro porque ainda a inflação norte-americana está bastante incerta. As tarifas ainda não se sabe ao certo se trarão muito impacto inflacionário. E o consumidor norte-americano já tem visto aumento de preços, então é óbvio que o Fed vai segurar mais um pouco. Ainda há previsão do mercado para corte de juros ao longo desse ano? Ainda existe. Só que isso é muito incerto, você sabe. Previsões estão fadadas ao fracasso. E hoje foi dia de alta, tanto na bolsa americana, S&P 500 subiu 1%, quanto na bolsa brasileira subiu 0,55%. E isso decorre da expectativa do quê? De fim da guerra, ou pelo menos de escalada entre Estados Unidos para o Oriente Médio. Só que isso também é incerto, mas a simples expectativa do fim dessa escalada já gera a alta da bolsa e, consequentemente, uma queda forte do petróleo. Caiu mais de 5% hoje e já havia caído uns 8% no dia anterior. E diante dessa queda do petróleo, a Abicom já está falando o seguinte: isso deve reduzir pressão sobre a Petrobras para aumento dos combustíveis internamente no país, porque já havia uma defasagem grande e a Petrobras seria impelida a aumentar os preços internamente e isso geraria inflação aqui no país. Mas diante dessa queda, fica dessa forma. Para quem é investidor de Petrobras ou do setor petrolífero, é óbvio que isso aqui é ruim, essa queda nos preços do barril do petróleo. Mas para o consumidor, para a inflação no geral, isso é bom. E Petrobras, obviamente, por deter correlação com o preço do petróleo, caiu em conjunto com o petróleo. Mas não cai tanto quanto, porque, como eu disse, a Petrobras não pratica hoje automaticamente o preço do petróleo negociado internacionalmente. E ainda sobre petróleo, PetroRio emitiu debêntures, na verdade, aprovou a emissão de debêntures. É um valor considerável de 2,4 bilhões de reais. Não especificou a destinação dos recursos. Vai emitir a uma taxa de 6,62% em dólares. Olha, é uma taxa um pouco alta, duration de 4,4 anos e basicamente, ao que aparenta, é para a empresa conseguir terminar o ciclo de investimento dela, em que ela visa, segundo o seu CEO, dobrar a sua capacidade produtiva até o ano que vem em relação à capacidade produtiva de 2024, de mais ou menos 100 mil barris por dia. Então ela pretende sair de 100 mil para 200 mil, dobrar em 2 anos. Esse é o nível de crescimento da PetroRio. Eu detenho na minha carteira tanto PetroRio, Prio 3, quanto Petrobras. Duas companhias, na minha visão, das melhores desse setor aqui no país. Uma pensando em dividendos e outra pensando em crescimento. Para acompanhar a trajetória da minha carteira e também diversos vídeos exclusivos, eu te convido a conhecer a comunidade de formação Mirai Investing, clicando no botão aqui embaixo, onde você vai ter acesso até mesmo à nossa planilha de preço teto e principalmente ao nosso treinamento Formação Mirai Investing, que já formou centenas de alunos. E por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Continuando aqui, dívida bruta do Brasil, segundo o IFI, que é um órgão do governo, do Senado, na verdade, passará de 100% do PIB em 2030. E olha que essa projeção aqui é bem conservadora, porque com o juro nesse patamar, simplesmente passar de 100% eu acho ainda pouco. Mas ok, o que isso significa na prática? Que hoje, segundo o último relatório da dívida pública brasileira, nós alcançamos em abril 76,2% do PIB em termos de dívida bruta. Ao final de 2026, isso poderia se aproximar aqui de 80% e em 2035 a gente poderia chegar a 124,9%.
Ou seja, a dívida não para de crescer de forma acelerada. E isso decorre dessa Selic a 15% que, se mantida por muito tempo, tende a dobrar o tamanho da dívida brasileira em pouco mais de 5 anos, já que o governo ele tributa os juros. Então, esse valor, se fosse integralmente recebido pelos investidores, aí em 5 anos dobraria. E o mercado ainda vê, sim, um longo caminho até o primeiro corte da Selic. O primeiro corte do Fed deve facilitar isso aí, só que tem outro detalhe. O dólar só está caindo bastante assim por conta da Selic alta e a inflação brasileira, por mais que tenha, segundo os últimos números, os últimos dados, dado uma desacelerada, ainda está longe do teto da meta. Existe o teto, 4,5%, existe o centro, que é o alvo, 3%, e existe o piso, 1,5%. O centro, esquece total. Na verdade, chegar ao teto nesse ano já me parece bastante difícil, se não impossível. Para o ano que vem, aí dá, com esse patamar de juros. Então, olha, continua muito bom ainda investir em renda fixa aqui no país, ainda mais nesse momento. Manter caixa não é uma besteira. Ir montando posição aos poucos em renda variável não constitui uma besteira. Ainda mais porque o Ibovespa subiu esse ano, mas de forma bastante localizada. Petrobras, Vale, Klabin e outras ações, ainda mais Banco do Brasil, tema ainda desse vídeo, ficaram para trás. Por outro lado, o mercado, e eu já venho falando isso há algum tempo, já tem apontado por uma direção em algum momento de queda desse juro. O juro futuro tem apontado para baixo, e você percebe pelas taxas do pré-fixado, que chegaram a mais de 15% no estresse do mercado, especialmente no final do ano passado, e agora negociam a 13,6%. Por que negociam com esse patamar bem menor que os 15% até da Selic? Porque o mercado já não exige tanto prêmio de risco nesse momento. Então essa pode ser uma dúvida que você tem. Por que eu vou colocar meu dinheiro em pré-fixado se está pagando menos que a Selic? É porque o mercado já está esperando uma queda de juros. Então, o que acontece? O mercado não espera que eu tenha uma Selic a 15 em 2028. Já espera que essa taxa caia antes disso, por isso que aceita receber 13,41 com vencimento em 2028. Essa que é a lógica. Ainda assim, é óbvio que o curto prazo está muito satisfatório para o investidor. Tanto assim que quando a gente olha para o último relatório da dívida pública brasileira, a gente nota que o volume de LFT ainda é muito grande. 47,3% do total da dívida está em LFT, que é o Tesouro Selic. E olha a evolução, cara. Você percebe, 2015, 2014, períodos de taxa alta, LFT era 22,8%. Hoje em dia ninguém quer correr mais risco não, de ficar preso em título público por muito tempo. Pessoal concentrando de forma pesada. Imagina, e esse aqui é um problema para o governo. Por quê? Primeiro, que a taxa é a mais alta de todas, a de curto prazo. Segundo, que o governo não tem dinheiro suficiente para honrar tudo isso aqui. Então, rolagem de dívida, né? No Brasil não se paga dívida, não só no Brasil, né? Nos governos no geral, mas isso aqui dificulta a coisa. E aí já começa a se falar em calote, em calote. É improvável o calote acaba acontecendo por meio de inflação, mas como eu te disse, por hora a inflação está desacelerando. Então esse tipo de calote, que seria inflação, também não preocupa tanto agora. Agora, as coisas mudam muito rapidamente. Tanto não preocupam que, de novo, o mercado está aceitando receber menos juros no pré-fixado. E nesse cenário, o UBS elevou agora o Brasil para a compra, ainda prefere a China, mas elevou o Brasil agora, entendendo que o Brasil está com desconto bastante elevado, negociando a múltiplos 28% inferiores à média histórica. Eu já venho dizendo, e os membros sabem com antecedência, que o Brasil está com diversos sinais positivos para a alta. O gatilho é sempre imprevisível. Existe um consenso no mercado que diz que seria uma expectativa de vitória de um candidato centro-direita contra o Lula para o ano que vem. De fato, isso seria positivo, por quê? Porque a Faria Lima já abandonou, o Lula está com muita rejeição, então de fato uma troca governamental seria um gatilho, porque engana-se, mas como se engana quem acha que economia e política podem ser separados? Tanto assim que a conversa no mercado financeiro entre gestores, entre consultores é a seguinte, viu? Depende do rumo da política, é isso aqui que vai determinar a alta da bolsa. É isso, cara. Então não adianta você pensar que a política não vai ter nenhuma influência.
é evidente que você, como investidor, precisa saber hierarquizar os critérios. Política não é o principal, nem geopolítica. A longo prazo, o que mais importa, primeiro, é estar no barco certo. Então, isso é importante. A política vai determinar se você está investindo no barco certo. Porque se você investir no barco errado, por exemplo, de nada adianta longo prazo na Venezuela, aí esquece. Agora, estando no barco certo, minimamente favorável para investimento e favorecendo como critério principal a qualidade dos negócios que você investe e sabendo fazer a gestão do seu portfólio, aí sim. Não é um trabalho simples, igual muitos acabam sustentando. Simplicidade é só colocar todo o dinheiro em renda fixa e na renda variável usar os ETFs passivos. Você pode seguir por esse caminho, nada te impede. Você vai chegar nos seus objetivos financeiros. O detalhe é, qual é o tempo? Se você pode esperar 20, 30 anos, olha, e tem capacidade de altos aportes, beleza, tranquilo. Gestão passiva é para você. Agora, nem todo mundo quer ir para gestão passiva, quer tentar um ganho superior, gosta disso, gosta de engajar, isso é muito individual. E agora, o Goldman Sachs reduziu estimativas para o Banco do Brasil. Acho que já nem mais falta algum player relevante reduzir estimativas para o Banco do Brasil. A tempestade perfeita está se formando em Banco do Brasil, hein? E veja que essa estimativa já não muda mais nada. Tudo bem que o acumulado do ano já é alto, de queda, 10% mais a devolução dos ganhos, só que hoje a ação subiu 2%. Na verdade não, 1,66%, mudou agora, junto com a alta do Ibovespa. Subiu mais que o Ibovespa, então já sinaliza um certo estresse em cima do Banco do Brasil. Então isso aqui não fez nada de preço, mas o que o Goldman está falando? Ainda prevê a evolução da inadimplência do crédito rural. Eles esperam que o ROI atinja o fundo de 11,9% no segundo trimestre. Então o mercado já está precificando, isso a gente já sabe. E eu já venho falando para você aqui, que o segundo trimestre vai ser bem ruim, vai ser pior. Só que aí o mercado espera uma recuperação nos próximos trimestres. No final das contas, o Goldman Sachs espera um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, que é a principal métrica de rentabilidade para os bancos, de 13,5%. É baixo, é baixo. Por que é baixo, Luan? Porque a média do Banco do Brasil é de 15%. Esse histórico você consegue até pegar aqui no Investidor 10. Você vai aqui em ROI, procura o histórico, e a média da empresa está aqui. Claro, só pega aqui os últimos 10 anos, mas fica mais ou menos nesse patamar. Com oscilações, essas oscilações são típicas de um banco que tem muita exposição ao agronegócio, e o agronegócio é cíclico, muito cíclico, então é preciso estar ciente disso. E por que é importante o ROI? Porque se o banco tem um ROI muito baixo, ele não entrega valor ao longo do tempo, como acontece, por exemplo, com o Banrisul, e porque o custo de capital no Brasil, o custo de funding, de pegar dinheiro de terceiros, é muito alto. A 15% Selic, o custo de funding para o Banco do Brasil fica lá nos seus 11%. Ou um pouco mais. Veja que a margem fica apertada. Margem apertada não é uma coisa boa, com certeza não é. Então é isso que o mercado está monitorando. Além do mais, a gente está falando de um ROI que estava lá nos 18, 19 e 20, indo para 13, segundo a estimativa do Goldman Sachs, que é bastante conservadora. Fica ali junto com o Itaú BBA, está bem abaixo do consenso Bloomberg. Então, o mais pessimista está prevendo um ROI de 13,5 e jogando o quê? Jogando o preço-alvo para R$ 23,00, recomendação neutra, e uma projeção de lucro líquido de 25,6 bilhões de reais, com payout de 30%. Muito parecido aqui com o Itaú BBA, muito parecido. Mas olha só que interessante, isso às vezes parece até contraditório nesses relatórios. Na avaliação do banco americano, Goldman Sachs, os papéis do Banco do Brasil são negociados a 4,8 vezes o preço-lucro estimado para 2025, mesmo com a estimativa de apenas 25,6 bilhões, que é muito abaixo do guidance anterior que foi suspenso de 37 bilhões. E é um PVP de 0,6. Cara, você tem noção? 4,8 e 0,6 de PVP, isso aqui no histórico de Banco do Brasil é um belo desconto. E 4 bancos aí já estão cortando projeções de dividendos, resultados. Isso você já sabe. Olha a tempestade perfeita. E olha, o histórico de PVP do Banco do Brasil é um histórico de uma média do setor ser superior. Hoje está em 0,75. Já bateu 1,5 em momentos de euforia do mercado. 2016 foi acima de 1, tá? E o ROI nem era tão elevado assim naquele momento. O ROI tem que ser lido em conjunto com o PVP. E o PL negocia aí
a mais de 5 vezes e o banco está estimando em 4,8. Então existe desconto, e eu já estou falando isso, nos preços atuais existe desconto. Então o banco, o que ele está falando? Olha, a gente só não está recomendando compra porque pode cair mais, é isso. Mas a médio e longo prazo, o banco está com um belo desconto. Então, basicamente é isso. Para os meus clientes de consultoria que estão pretendendo reduzir preço médio, eu já tenho dito, pode reduzir esse preço médio, mas devagar, não precisa fazer na loucura. Vamos nos aproveitar do caos que o mercado está proporcionando, porque a ação teve toda essa reprojeção de guidance, mas com calma. E aí a gente vai melhorando o preço médio, aproveitando-se do caos. Em resumo, é isso. Então não se preocupe, Banco do Brasil não vai quebrar, não é o fim do mundo. Mesmo as projeções mais conservadoras prevêem aí um desconto para o banco, mas não recomendam compra. Então, a médio e longo prazo, o preço atual de Banco do Brasil é favorável e o dividend yield, mesmo com payout de 30% no preço atual, tende a ser próximo de 7%, 7,5%. O que pode parecer pouco hoje com a Selic nesse patamar. Só que você precisa entender o seguinte, Selic líquida não é esse valor, é próxima de 13%, beleza. E outro detalhe, toda essa queda nas ações embute um prêmio de risco. Então, quando você está ganhando 7, 8% de yield, você está ganhando esse yield mais o retorno potencial de valorização quando o juro cair. Então, na verdade, você está comprando um Banco do Brasil nos preços atuais, provavelmente IPCA mais 10, algo assim. Está muito próximo disso. Então, essa que deve ser a sua visão como investidor de longo prazo em ações. Se você não pensar dessa forma, é melhor só ficar na renda fixa, o que não tem problema. Se for o seu perfil de risco, se você quer simplicidade, se você não quer muita preocupação. Só que é muito difícil você se aposentar em pouco tempo somente com a renda fixa. É muito difícil, bastante difícil. É possível? É possível, mas aí é só quando você tem muito dinheiro ou muito tempo para acumular. Mas muito, diante da dificuldade, diante do fato de que você, toda vez que faz resgate na renda fixa, você paga imposto, tem todo esse problema. Por isso a necessidade de ter equity na carteira. Ainda mais no Brasil, empresas aí que remuneram bem a carteira. Geram aquele fluxo de caixa que te proporciona fazer o quê? Comprar mais ações quando tem todo esse caos, ou alocar em outras classes de ativo. Lembrando que para fazer consultoria comigo, você hoje precisa ter mais de R$ 1 milhão. Tem o link do formulário aqui embaixo e nessa condição você vai ter acesso ao BTG Pactual com corretagem zero e taxas de renda fixa melhores e sem spread, além de cashback por não ter assessor no meio, só o consultor de investimento. Link aqui embaixo se tiver interesse. E olha o Rodrigo Santoro aí da XP, tá sendo investigado, hein? Vamos aqui a alguns comentários. Criticar o Luan é fácil, difícil é produzir um conteúdo melhor que o dele. Valeu pelo apoio aí, Júlio. Obrigadão. Às vezes o hater faz tanto barulho que a gente esquece que a grande maioria é como o Júlio, o cara que apoia o seu trabalho, que te estimula a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Corretoras e grandes bancos indicam compra/venda. Notícias boas, ruins, o tempo todo. Tudo isso parece um jogo de cartas marcadas. Pode ser, a gente nunca vai saber, isso é opaco. A gente precisa focar no que a gente pode controlar ou minimamente gerir, vamos dizer assim. Vendi todas e comecei a investir na poupança. Esse cara tá de sacanagem. É incrível o desempenho do Haddad na economia, nessa quadra da história. Mundo em guerra, Trumpeido, apelido do Trump, botando e retirando tarifas e a nossa bolsa estável. PIB crescendo, foi um erro histórico deixar Bolsonaro administrar o país na pandemia. Não era para reduzir a Selic para aquele patamar. Se fosse o Haddad, seria... Esse cara tá de sacanagem. Esse cara tá de sacanagem. Eu não vou nem comentar isso aqui, que eu tô cansado de política e depois um monte de mimimi. Ou ele tá fazendo isso aqui na zoeira, pra gerar engajamento, porque daí gera mais comentários, ou ele realmente acredita nessa maluquice aqui. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo pra você, onde eu te explico com detalhes como funcionam os ciclos de mercado. Corre lá que é de graça.